Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto e eu te faço um convite. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? Começamos falando sobre o sinal 5G, que chega amanhã para mais 5 capitais da região norte. A lista inclui Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e também Rio Branco. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que 5 capitais da região norte já vão disponibilizar a faixa de internet de quinta geração liberada para entrada em operação. A nova tecnologia permite transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta. O anúncio da Anatel inclui os serviços em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e em Rio Branco. As operadoras têm até o dia 28 de novembro para ligar todas as estações previstas para a região norte. Devem ser instaladas 57 antenas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. A proposta é de levar 5G a cidades com mais de 500 mil habitantes e o desafio agora é o de avançar na limpeza do espectro utilizado, as antenas parabólicas. A previsão é que essa nova etapa comece a ser implementada em janeiro de 2023. Com isso, para viabilizar esse processo, devem ser distribuídos kits de antenas que vão substituir as parabólicas para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Sobre o piso da enfermagem, o Senado Federal aprovou a realocação de verba para cobrir os custos do novo piso. A medida atende a demanda do Supremo Tribunal Federal, que havia questionado a falta de fonte orçamentária. Agora o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto de lei complementar que viabiliza a transferência de recursos de outras áreas para financiar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A previsão é que os recursos devem sair dos valores remanescentes dos fundos de saúde de estados e municípios, bem como de valores restantes do Fundo Nacional de Assistência Social. A lei que estabeleceu o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros do setor público ou privado foi aprovada no Congresso Nacional em maio, mas em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos da norma. Em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que faltava previsão orçamentária. Barroso justificou que a decisão tinha o risco de demissões em massa e de redução de leitos com o encolhimento do quadro de enfermeiros e técnicos. Um projeto de lei complementar aprovado garante os recursos questionados pelo Judiciário. A proposta altera uma lei que liberou recursos para ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, quando cerca de 24 bilhões de reais acabaram restando no fim de 2020 nas contas dos fundos de saúde de estados, do Distrito Federal e municípios. Com a redução no número de casos e mortes por Covid, o entendimento dos senadores é que a verba pode ser aplicada no reajuste salarial da enfermagem. Vamos focar agora em saúde. A vacina anti-Covid da Universidade Federal de Minas Gerais deve ser testada em humanos já no mês que vem, agora em novembro. O avanço na pesquisa da SpinTech com tecnologia 100% brasileira foi autorizado pela Anvisa. A primeira fase de teste será feita com aproximadamente 80 voluntários, que serão divididos em 2 grupos, um de pessoas com até 55 anos e outro de pessoas com idades entre 56 e 80 anos. Nesse primeiro momento, os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para aplicação. E a segunda parte do projeto, que vai avaliar a segurança e também a eficácia, está prevista para fevereiro de 2023 e contará com aproximadamente 400 pessoas. Se o projeto tiver sucesso nessas 2 etapas, a SpinTech vai seguir então para a terceira fase de testes com um grupo amplo da população. Só depois destas fases ela poderá ter autorização então permanente da Anvisa e, caso aprovado, o imunizante vai chegar ao mercado como uma vacina de reforço e a previsão é de que ela seja até 50% mais barata que as concorrentes. O assunto agora é eleições. Os candidatos que estão na disputa do segundo turno podem usar 50% a mais do limite de gastos. Para a gente ter uma ideia, para a presidência da República, o valor subiu para mais de 100 milhões de reais. Os candidatos ao cargo de governador ou presidente da República no segundo turno destas eleições podem usar até 50% a mais do limite de gastos na campanha eleitoral em relação ao primeiro turno.
O Tribunal Superior Eleitoral informou que os 2 candidatos que concorrem à presidência da República podem gastar até 133 milhões de reais. Antes, o limite era de quase 89 milhões de reais para o primeiro turno. O total de despesas contratadas por Jair Bolsonaro foi de pouco mais de 15 milhões. Já por Luiz Inácio Lula da Silva, de 67 milhões de reais. No caso dos governadores dos 12 estados, onde a decisão ficou para o dia 30, o valor passou de 26 para 40 milhões de reais. De acordo com o TSE, os valores foram os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A legislação eleitoral estabelece que gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita todos os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia excedida. Os candidatos e partidos também podem responder por abuso do poder econômico. Dados do TSE apontam que nos primeiros 30 dias de campanha eleitoral, todos os candidatos às eleições deste ano gastaram 6 bilhões e 600 milhões de reais. Nos destaques internacionais, pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma avalanche na região do Himalaia, no norte da Índia. De acordo com a polícia, 18 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades do estado de Uttarakhand anunciaram no Twitter que 14 pessoas foram resgatadas. 5 sobreviventes foram levados para o hospital do distrito de Uttarkashi. A avalanche aconteceu na manhã de terça-feira, perto do cume da montanha Draupadi Kadanda 2, a 4.800 metros de altitude. O grupo atingido pela avalanche era formado por 34 estagiários, 7 instrutores e 1 auxiliar de enfermagem do Instituto de Montanhagem de Nehru. As operações de resgate foram suspensas durante a noite devido às chuvas e nevascas na região, mas foram retomadas durante a manhã. Essa edição fica por aqui, mas às 11 horas eu volto para falar sobre uma operação que acontece agora cedo em São Paulo, que investiga um esquema bilionário de remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Não perca, eu volto em menos de uma hora e te espero.